Olá, esse é o vídeo sobre patching no LabTech. Nesse vídeo você irá aprender como o processo de instalação de patches automático funciona, com que periodicidade as estações e servidores recebem patches, como se configura uma localidade de um determinado cliente para receber patches e como instalar um patch manualmente. Patches nada mais são do que atualizações do Windows. Elas podem ser para o sistema operacional ou podem ser para a suíte de produtos da Microsoft, como o Microsoft Office, por um exemplo. No caso dos servidores, pode ser para o Microsoft Forefront, pode ser para o Microsoft MSQL, enfim, para qualquer produto da família Microsoft. Ela usa as atualizações que vêm do Windows Update. Numa rede de clientes Windows, normalmente se configura um servidor chamado Windows Update, que seria um homem no meio, um proxy para o Windows Update que fica na internet. Em clientes que o ambiente é muito pequeno, o LabTech ele faz essa função. Ao invés de você configurar um servidor SUS, esse é o nome, SUS de Windows Update, proxy de Windows Update, você usa o LabTech para fazer a instalação dos patches e para fazer o cache também. Como é configurado os patches no LabTech? Primeiramente, precisamos ver a configuração de templates. Eu vou navegar entre Admin, Templates. Por um exemplo, vamos pegar aqui o template. É um arquivo onde você tem uma série de exemplos pré-definidos de como o agente na instalação deve se comportar. Clicar duplo nesse chamado Windows Update Workstation Wednesday. Nesse template, você tem os exemplos de como a estação deveria se comportar em relação ao Windows Update. Se você for na aba Schedules, você vai ver que eu tenho dois campos que nos interessam aqui. Um é o Patch Install Window, que seria a janela de instalação de patches ou de atualizações. Nesse template ele está configurado para Wednesday, que é quarta-feira, por isso que o nome dele é Wednesday, para as 11 horas da manhã, e ele vai executar por 2 horas. Significa que o tempo que o agente vai ter para instalar os patches na estação será de 11 a 1 hora da tarde. Por quê? Porque eu disse que o processo começa às 11 e ele tem 2 horas para rodar. Então o patch vai ter de 11 até 1 hora da tarde para poder fazer qualquer tipo de instalação de patch na máquina. Por que esse horário? Porque normalmente esse é o horário de almoço dos usuários. Então a máquina não vai estar em uso, é um horário conveniente para poder instalar patch na máquina. A próxima opção chama-se Patch Reboot Window, que é a janela de reinicialização do patch. Alguns patches, ao serem instalados, precisam que a máquina seja reinicializada para que ele tenha acesso a arquivos que estão em uso naquele momento. Então está configurado para às 2h30 da tarde e vai rodar por 2 horas. O que isso significa? Que a partir das 2h30 da tarde o agente vai mandar uma mensagem na tela do usuário perguntando se ele pode reiniciar a máquina, porque algum patch que foi instalado precisa que a máquina seja reiniciada. Ele só vai enviar essa mensagem se algum patch foi instalado e precisa que a máquina seja reiniciada. A mensagem vai ficar na tela por 90 segundos, vai aparecer uma mensagem com um contador por 90 segundos. Se o usuário não responder, não dizer nem que sim, nem que não, mas a máquina não vai ser reiniciada. O usuário precisa responder que sim, ou nada acontecerá.
sim ou que não, ou nada acontecerá. Então é isso que essas duas opções fazem, o Patch Install Window e o Patch Reboot Window. Todos os nossos clientes estão configurados para fazer a instalação nesses horários. Todos os nossos clientes estão configurados para usar o Windows Update Workstation Wednesday template. Vou fechar esse e agora eu vou dar uma olhada num outro template que é o Windows Update Servers Tuesday, que é terça-feira. Vou na aba Schedule e você vê aqui que o dia mudou. Ele mudou para Tuesday, que é terça-feira. No caso dos servidores, ele está fazendo às 3 horas da manhã. Por quê? Porque os servidores ficam ligados direto. E ele também tem 2 horas para poder fazer. E o Patch Reboot Window, ele é todos os dias, não só a terça-feira, de 1h30 da manhã. Ele também tem 2 horas. É o mesmo processo. Ele vai mostrar uma mensagem na tela. Se o usuário ou se o administrador não responder, ele não vai rebootar a máquina. Próxima vez que o administrador logar, ele vai mostrar aquela tela. O administrador tem a opção de ou reinicializar a máquina naquele momento, ou agendar para ser reinicializado durante a noite, e por aí vai. Como esses templates se aplicam na configuração do cliente? Se nós navegarmos pelo cliente Contabilidade, e vamos pegar aqui uma das localidades do cliente, ele tem duas. Vou pegar a localidade del Castilho, clico duplo, que apareceu o endereço. Eu clico em Info. Quando eu clico em Info e vou na aba Patching, eu tenho duas opções aqui importantes. A primeira é Enable Patching Workstations, que é habilitar a instalação de patches nas estações de trabalho. E aí, Patch Day Workstations, que é o dia de instalar os patches. Quando eu seleciono o dia, você pode ver que eu tenho de segunda a domingo e todos os dias, everyday, e também tem os customs, os personalizados. Mas quando eu seleciono uma dessas opções, eu nada mais estou do que selecionando um daqueles templates que nós acabamos de olhar. Então, quando eu seleciono Patch Day Workstation para Wednesday, eu estou selecionando o template Windows Update Workstations Wednesday. E a mesma coisa para servidores. Quando eu marco Enable Patching Servers e seleciono Tuesday, eu nada mais estou do que seleciono esse template aqui. Você pode ver que esse cliente está configurado para atualizar as estações de trabalho na quarta e os servidores na terça. Okay? Essa configuração ela é feita por localidade. Digamos que eu tenha mais de uma localidade, que o cliente tenha mais de uma localidade, como é o caso do cliente de contabilidade, eu tenho que repetir a configuração para a outra localidade. Info, patching, mesma situação. Isso diz respeito aos patches automáticos. Toda semana, as estações e servidores vão receber os patches nos respectivos dias. Isso diz respeito à instalação automática de patches. Porém, para que os patches sejam instalados, é preciso que eles sejam aprovados antes. A configuração no cliente nas localidades já está feita, nós já escolhemos os dias que eles vão ser instalados, mas para que eles sejam instalados, eu preciso aprovar os patches. O LabTech está configurado para aprovar automaticamente patches críticos. Os demais patches precisam ser aprovados manualmente. Apenas o nível 2 e o nível 3 farão aprovação de patches. Para acessar a aprovação de patches, na parte superior da tela você vai clicar em Patch Manager. Maximizar essa tela. Uma vez selecionado Patch Manager, você vai chegar nessa tela aqui, onde você faz a aprovação dos patches.
Por exemplo, vamos ver todos os patches que estão faltando e que o Group Approval, que não tem um Group Approval ainda. Deixa eu organizar. Todos esses patches aqui eles estão faltando nas máquinas, mas eles ainda não foram aprovados. Quando eles são aprovados, eles aparecem na coluna Group Approval o nome Install, significa que ele deve ser instalado. Vamos por um exemplo, eu tenho aqui atualização para o Microsoft Office 2010. Isso é importante, então eu vou clicar com o botão direito e vou aprovar esse patch, Set Approve Patch. Aprovei. Próxima vez que esse patch, a janela de instalação de patches acontecer no servidor ou na estação que tem aquele produto, esse patch será instalado. Voltou. Digamos que eu tenha mais alguns outros. Por exemplo, essa atualização de segurança do Microsoft Excel, ela deve ser aprovada. Tá carregando a lista novamente. Vamos ver o que, gente. Por exemplo, pacote de idioma grego. As nossas máquinas só tem Windows em português, não precisam de pacote de idioma grego. Casos raríssimos você vai ter que instalar outros pacotes de idioma nas máquinas, mas a maioria delas não precisa. Então o que eu posso fazer? Eu posso ignorar esse patch para que ele não seja instalado em cliente nenhum. Eu acho que o cliente não ficaria muito satisfeito se a gente instalasse pacote de idioma grego na máquina dele e ele começasse a ver as mensagens em grego. Por exemplo, outro software que é bom remover da máquina é a barra do Bing, barra de search do Bing, de busca do Bing. Normalmente ela faz o browser ficar mais lento e mostra propaganda. Se você olhar aqui, tem duas máquinas faltando esse update, missing esse update. Ela está instalada em 6 máquinas. Eu posso mandar fazer o global ignore, ou eu posso fazer o global ignore remove. Significa que, além de eu ignorar globalmente, eu vou desinstalar de todas essas máquinas que já tem. Clique em global ignore remove. Pronto. Isso já está pronto. Na próxima janela de atualizações, esse processo, a barra do Bing vai ser removida e as máquinas que não a tinham, elas não serão instaladas. Esse é o processo de autorização que é feito pelo nível 2 e nível 3. Agora vamos ver como você instala um patch manualmente numa máquina. Vamos navegar pelo cliente, vamos pegar o aliança, centro. Essa máquina aqui está ligada. Clique duplo nela. Vamos na aba Patching. Quando você entra na aba Patching a primeira vez, ele está mostrando toda a lista de patches daquela máquina, instalados, não instalados, por aí vai. O que nos interessa são apenas os patches não instalados normalmente. Então, na coluna Hotfix Installed, você vai filtrar por Missing, que é faltando, e na coluna Hotfix Approved, você vai selecionar Install. Porque além de nos interessar os patches que não estão instalados, só nos interessam os patches que foram aprovados. Uma vez esses dois selecionados, você vai clicar em Search. Vamos ver que nessa máquina está faltando o Windows 7 Service Pack 1 e uma atualização de segurança do Windows 7. Você pode ver que ela é crítica e ela já está no grupo de aprovados. Como ela é crítica, ela foi aprovada automaticamente, mas ela ainda foi tentado instalar na máquina. O hotfix pushed está dizendo not attempted, não foi tentado. Por quê?
Significa que esse patch ele saiu. Você pode ver que o hotfix kill date, que foi na data que ele entrou na fila de instalação, foi no dia 6/7. Então no dia 6 ele foi. O dia 6/7 foi ontem, sexta-feira. E esse cliente está configurado para instalar patch nas estações apenas na quarta-feira. Então, na quarta-feira, esse status vai mudar de not attempted para pushed. Significa que ele mandou instalar na máquina. Digamos que eu quero instalar esse patch agora. Eu vou selecionar esse patch, clicar com o botão direito, clicar em Install Patch Now. Eu acabei de mandar um comando para o Windows Update cliente daquela máquina, dizendo para ele poder instalar esse patch. Quando eu mando esse comando, o que ele faz? O Windows Update ele está configurado para ir em um diretório na rede que foi pré-configurado por nós e verificar se o patch está lá. Se o patch não estiver lá, ele vai no site da Microsoft, baixa primeiro naquele diretório e depois copia para a máquina. Essa configuração é feita na localidade, na aba General. Você pode ver aqui que tem um chamado Drive, e aí eu estou colocando o caminho UNC 192.168.0.200 e o diretório LTW Cache. Então todos os patches eles vão ser baixados primeiro nesse diretório para depois, apenas depois, serem copiados para as máquinas. Por que isso? A primeira máquina que for baixar aquele patch vai consumir a banda da internet. A segunda máquina ela já não vai mais na internet, ela vai pegar do servidor. Vamos verificar o 92.168.0.200, eu acho que é o SRV01. Isso, é o SRV01. Eu vou executar o File Explorer e vou dar uma olhada naquele diretório LTW Cache, que significa LabTech Windows Update Cache. Você vê que ele está na raiz, eu vou clicar duplo, você vê que você tem vários diretórios de patch aqui. Esse é o cache. Então a primeira máquina verifica se o patch está aqui, se não tiver ela faz o download aqui, depois copia localmente. E a segunda máquina vai pegar desse servidor que está interno, ele não vai na internet. Então isso encerra. Vou fechar aqui. Vamos voltar na máquina Echo 4079. Vamos verificar o status desse patch. Vamos na aba Commands. Se a gente for na aba Commands, você vê que o Install Patch ainda está executando. Está executando. Deve demorar alguns minutos, 5, 10, 15 minutos para instalar o patch. Quando o comando mostrar que foi executado com sucesso, você irá voltar na aba Patching e atualizar e verá que o patch já não está mais na lista de missing. Nós vamos aguardar o patch ser instalado e daqui a pouco voltamos. Olá, voltamos. Você pode ver que o comando de instalação de patch foi executado com sucesso. Ele demorou mais ou menos 7 minutos para ser executado. E aqui embaixo você pode ver que a atualização de segurança foi downloaded and installed, foi baixada e instalada com sucesso. Se nós voltarmos na aba Patching e clicarmos em Clear para poder limpar o filtro e filtrar novamente por patches missing e patches que estão no grupo install, que estão aprovados, clicar em Search, ver que aquele patch sumiu daquela lista, porque aquele patch foi instalado na máquina. O próximo patch que nós temos é o Windows Service Pack 1. Você também consegue instalar a Service Packs através do LabTech. Nas versões anteriores do LabTech ele tinha alguns problemas para instalar Support Packs. Na versão 2012 eu ainda não encontrei nenhum. Se você encontrar algum problema, por favor reporte,
para instalar o Support Pack. Eu vou clicar em Install Patch Now. Instalar o Support Pack é extremamente demorado, porque o arquivo de instalação ele é grande, demora a fazer download e é um processo complexo. Então, você pode mandar instalar o Support Pack nas máquinas, mas é sempre bom verificar como está o consumo de CPU e memória daquela máquina. Se o usuário está trabalhando, está com muitos programas abertos, etc., você não quer atrapalhar a vida do usuário. Você não manda instalar. Eu mandei instalar porque eu sei que o usuário não está lá agora. Se eu olhar aqui na área PC Login Info, você vê que o usuário está not logged in, ele não está logado. E o consumo de memória daquela máquina está 29%, e CPU está em 0%. Então aquela máquina está em espera. Por isso eu mandei instalar. Mas se o usuário estiver usando e tal, trabalhando, não mande instalação. Aguarde por ou tente instalar num horário que o usuário não esteja usando, que a máquina esteja em pouco uso, mesmo se o usuário estiver logado que a máquina esteja em pouco uso, ou aguarde até a próxima janela de instalação de patch nas estações, que é toda semana, às quartas-feiras, de 11 a 1 da tarde. Se a gente for na aba Commands, eu vou ver que os patches estão sendo instalados, que o patch está sendo instalado. Ele está executando o install patching. Isso aqui vai demorar entre talvez uma hora e meia, em alguns casos. Até mais, dependendo da máquina. Se a máquina tiver pouco poder de processamento e memória, vai demorar mais que isso. Então normalmente eu mando instalar um patch desse. Vou atender outros chamados e de vez em quando eu venho e monitoro para ver se ele instalou ou não. Esse foi o vídeo sobre patching no LabTech. Nesse vídeo você aprendeu como são configurados os templates. Vou voltar no LabTech. Como são configurados os templates. Aqui estão os templates. Como são configuradas as localidades, como elas se associam aos templates. Localidade centro, por exemplo, da aliança. Elas estão associadas àquele template. E como aprovar patches e como instalar patches manualmente no LabTech.